que estão ofertando e dizimando a sua casa. Que o Senhor possa ir encontro, meu Pai amado, as necessidades de seus filhos. Meu Pai, que o Senhor possa ir, meu Pai amado, manifestando a sua glória, enviando, meu Pai, a providência do Senhor. Desde já, meu Pai amado, me peço, meu Pai, abençoe os seus filhos que têm cooperado com essa obra. Que essa obra possa, meu Pai, crescer dia após dia diante da sua presença. Também, nesse momento, entrego, meu Pai, a sua filha, que está, meu Pai, com essa responsabilidade de estar ministrando a sua palavra. Que o Senhor possa, meu Pai amado, usá-la com autoridade, meu Pai amado, nesta noite. Que ela não venha, meu Pai amado, olhar, meu Pai, para o homem assim, meu Pai amado, ver, meu Pai amado, que a sua palavra, Pai, tem que ser, Pai, ministrada neste lugar. Que o Senhor possa, meu Pai amado, falar com cada um de nós, como o Senhor já tem ministrado, palestrado com a sua filha. Que possamos, meu Pai amado, receber a sua poderosa palavra e sairmos daqui, meu Pai, modificado pelo poder que só em Ti há. Obrigado, meu Pai, por esse privilégio. Abençoe os seus filhos e faça conforme a paz do Senhor. Eu que te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. A paz, igreja, amém? Amém. Sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui de frente, né? Mas que o Senhor continue falando conosco nessa noite. Aleluia. Eu peço que os irmãos abram lá em João, capítulo 11, versículo 5. Aleluia. Mais uma noite que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos na casa dEle. E que a gente não perca essa oportunidade nessa noite. João capítulo 11, versículo 5, todos encontraram, amém? Diz assim: Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos discorrer esse texto mais à frente. Não poderia falar de família sem falar sobre a família de Lázaro, de Marta e Maria, né? Não poderia falar de relacionamento sem falar desse texto, sem citar essa família a qual Jesus amava, né? Uma família bem conhecida, acredito por todos, um texto bem conhecido também. E essa família aqui de 3 irmãos que fizeram a diferença, né? Onde o amor prevalecia, pois ali existia a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo. Nós vamos ver que família é uma palavra pequena, porém com um significado muito forte, né? A família, ela está o quê? Ela está no centro de Deus, no centro dos planos de Deus, é um projeto de Deus. Então, desde o princípio, Deus estabelece famílias e desde o princípio o inimigo tem tentado destruir essas famílias que são projetos de Deus, né? Então a gente percebe que a gente pega a palavra de Deus e vai vendo as famílias que foram constituídas, projetos que foram constituídos por Deus, e desde lá do Éden nós podemos perceber que toda hora o inimigo vem tentando destruir e acabar com esse projeto. E muitas das vezes nós damos legalidade para ele destruir. Nós damos brecha para ele destruir algo pequeno, e aí ele entra e ele destrói. Porque a gente sabe que ele usa artimanhas, né? Ele usa planos ali, porque ele só fica ao nosso derredor, só olhando as nossas atitudes, só olhando o que a gente vai fazer, já sabe nosso ponto fraco, então ele age dessa maneira e dessa forma. Até ontem, aqui no culto, eu falei assim, nem sei o que eu vou trazer aqui nessa noite, porque eu falei, Deus, que o Senhor me direcione. E essa família já estava em meu coração, já tinha pensado, só que eu falei assim, não vou levar sobre Lázaro, porque a gente já conhece, só que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E quis o Senhor hoje, no trabalho, me levar nesse texto, a qual falou muito comigo, porque a palavra do Senhor, ela confronta, né? Assim como me confrontou, tenho certeza que nessa noite vai te confrontar. Né? Porque pelo confronto a gente vê a libertação, porque a gente percebe que a gente está sendo confrontado, e muitas das vezes é ruim ser confrontado, né? Quando a gente é confrontado. Não é uma situação muito boa, né? Mas a gente vai perceber como Deus age, como Deus trabalha no meio da família, no relacionamento. Então, nesse texto, vem falando sobre a morte de Lázaro, né? Um texto que a gente conhece, como eu disse. E
e vem falando que, no versículo 1, que havia um homem chamado Lázaro e ele estava doente. Então, nós nos deparamos com uma família que estava passando por tempestades. Para uma família que estava passando por um momento de dificuldade naquele momento. Mas nós vamos ver também que alguns textos anteriores que cita Marta e Maria e Lázaro, vem falando que essa família, ela abriu a porta para Jesus. Jesus, a gente sabe que andava em toda a região de Jerusalém, de Israel, pregando o evangelho, ensinando, fazendo seus milagres. E existia uma aldeia que morava essa família de 3 irmãos, a qual essa família convidou Jesus para entrar na casa. Isso está escrito lá em Lucas 10, 38. Essa família a qual a gente está lendo, ela abriu a porta e convidou Jesus para entrar. Eu tenho certeza que a partir daquele dia, naquele momento, a vida deles e aquela família mudou completamente. O relacionamento entre eles mudou completamente. Porque nós vamos ver nesse texto mesmo que Jesus amava aquela família e que eles amavam Jesus. Então existia um relacionamento, uma intimidade com eles. Então era uma família simples, uma família que vivia naquela cidade, numa aldeia, mas era uma família que convidou Jesus para entrar. Marta, ela chama Jesus para entrar quando ela soube que Jesus estava passando naquela aldeia, perto da casa dela. Ela viu a oportunidade e convidou e abriu a porta para ele entrar. Para haver mudança, para haver transformação, eu e você precisamos abrir a nossa porta e convidar ele para entrar. Talvez hoje falte isso na nossa vida, a presença dele. Muitas das vezes a gente entra e sai da igreja, né, vira até o automático, mas a presença dele nós não temos, porque não convidamos ele para entrar. E como eu disse, eu tenho certeza que naquele dia foi marcado pela presença de Jesus na casa deles. Foi marcado na família. E através daquele dia foi construído um relacionamento entre aqueles irmãos e entre Jesus Cristo. E naquele momento ao qual convidaram Jesus para fazer parte daquela família, houve transformação, sem dúvida alguma. Houve mudança. Criou-se um relacionamento. E nós vamos ver que só há renovo, só há transformação, só há cura, só há milagre quando existe a presença do Senhor na nossa vida. Aleluia. A partir desse momento nós vamos ver os frutos do Espírito Santo. Por quê? Porque Cristo está presente em nossa vida. Quando Cristo está presente na nossa vida, há um relacionamento saudável com a nossa família. Porque relacionamento saudável gera o quê? Pessoas saudáveis. E pessoas saudáveis geram famílias saudáveis. E é isso que cresce um relacionamento dentro da família. Porque muitas das vezes nós percebemos e nós vemos que existem famílias que não são nada saudáveis. Famílias que estão adoecidas. Famílias que passam por processos que machucaram, mas permanecem no processo ainda, não saíram dele. Mas porque não convidaram Jesus para entrar. E nós vamos ver que nesse momento a qual nós lemos, nós vamos ver que essa relação, esse relacionamento, essa família, né, essa palavra tão pequena, mas tão poderosa, com significado tão grande, tão amoroso. Família vem amor, né? E nós vamos ver que lá em Coríntios 13, no seu capítulo 13, 1 Coríntios 13, 4, 7, vem falando sobre esse amor. Vem falando sobre o que é o amor, né? E diz assim, 1 Coríntios 13, no seu versículo 4, dizendo que o amor ele é paciente, ele é bondoso. E nesse texto, nós vamos ver que a paciência é o primordial. O amor ele é paciente, ele é bondoso, sim. O amor ele não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não é orgulhoso. Aqui nós vamos ver já como que o amor age.
E quando tem uma família saudável, um relacionamento saudável, sem dúvida alguma, existe amor ali. Porque o amor é o fruto do Espírito. O amor precisa estar presente para ter um relacionamento saudável, precisa do amor. E nós vimos que aqui em Coríntios, 1 Coríntios, na carta que Paulo escreve, o amor é primordial, o amor é paciente. Irmão, como é difícil ter paciência. Como é difícil nós termos paciência com o nosso cônjuge, dentro da nossa família. Porque vem situações exatamente para tirar a nossa paciência. Né? Exatamente para a gente falar assim, vai me tirar da graça. Existem essas situações que acontecem todos os dias da nossa vida. Para que a gente perca totalmente a nossa graça naquele momento. Então nós vamos ver que esse relacionamento precisa de amor, precisa ser saudável. Essa família precisa ter principalmente a presença de Cristo. Convidar Cristo para entrar. E depois que você convida Cristo para entrar, você vai ter todas essas coisas. Um relacionamento saudável, uma família feliz, uma família cheia de amor. Então nós percebemos aqui que vem falando que em 1 Timóteo 3,5 vai dizer que porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado com a igreja de Deus. Aqui diz o seguinte: se eu não sei governar a minha própria casa, eu não vou ter cuidado com as coisas de Deus. Talvez você seja a coluna do seu lar, a quem você ora, quem você está ali perseverando por uma mudança de alguém da sua família. E você se vê em alguns momentos que, nossa, só eu que estou orando, só eu que estou batalhando. Não. Você é a coluna do seu lar. Você governa o seu lar. E dessa mesma maneira o Senhor vem te fortalecendo para você não desistir na perseverança e na oração. Esses são os frutos do Espírito. Quando a gente está quase desistindo, não vou mais orar não. Aí vem o Espírito Santo te dando essa esperança de você ver, trazendo vida onde para muitos não tem vida, trazendo a transformação onde para muitos já deixaram de lado. Nesse texto, no versículo 3, diz assim: por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Nesse momento, essa família que tinha a presença de Cristo, que tinha um relacionamento com Cristo, estava passando por uma adversidade. Estava com o irmão doente. E aí, nesse momento, as irmãs pediram para alguém entregasse a mensagem a Jesus, onde ele estava, que não era perto, dizendo: Cristo, aquele que o Senhor ama, está doente. Mas olha que, eu posso dizer assim, olha que ironia, né? Aquele a quem tu amas, Jesus, está doente. Está querendo dizer que, Senhor, aquela pessoa que o Senhor ama, sabe? Ela está aqui precisando de ti. Ela está precisando de um milagre. Aquele a quem o Senhor tem um relacionamento, Cristo está precisando de ti. Imagine agora, eu me peguei pensando aqui nessas irmãs, vendo um irmão sofrendo, doente, e Jesus não estando presente naquele momento, porém fazia parte da família delas. Nós vamos ver que Jesus, ele estava no local onde esse homem que foi entregar a mensagem para ele, esse mensageiro levaria até um dia, até chegar Jesus para entregar a mensagem para ele. E quando esse homem entrega a mensagem, Jesus ainda permanece naquele lugar durante 2 dias. Nós vamos ver isso no texto. Ele ainda fica naquele lugar onde ele estava 2 dias, sabendo que aquele a quem ele amava estava doente e precisando dele naquele momento. Aí eu me pergunto, agora entra a paciência aqui para poder esperar. Porque a espera, quando nós estamos num processo, é algo muito doloroso. Dói esperar quando a gente precisa de um milagre, quando a gente precisa de uma resposta. E eu imagino aquelas mulheres, aquelas irmãs olhando para o irmão doente e pensando: nossa, como Jesus está demorando, Jesus precisa chegar logo, senão o que vai acontecer com o meu irmão? A espera dói, irmão. O processo muitas das vezes demanda tempo e não é no nosso tempo.
E esse processo de esperar pode ser muito doloroso. Esse processo de esperar ver uma transformação, porque talvez você esteja aqui e está pedindo algo para Deus, não sei, meses, talvez até anos, e ainda não viu o milagre acontecer, o agir de Deus acontecer, porque não é no nosso momento. Mas é difícil nós entendermos que não é na nossa hora e não é no nosso momento. Mas até esse processo passar, não tem como não doer. Mas o que nos mantém de pé é que a presença ainda está dentro de nós. É isso que não nos faz desistir. É isso que não nos faz deixar e abandonar e falar, eu não vou mais orar. É cansativo muitas das vezes. Porque o processo cansa. O processo machuca. O processo deixa ali algumas cicatrizes, muitas das vezes, para a gente lembrar de onde Deus nos tirou, para a gente lembrar o que Deus fez na nossa vida. Dói. Então eu imagino como essa família estava ali, preocupada, pensando que o pior poderia acontecer, e aconteceu de fato. E aí, Jesus estava naquele lugar, ainda demorou mais 2 dias. Quando ele recebeu a mensagem. E a gente para e pensa e fala assim, nossa, realmente a gente não entende muitas das vezes, se não todas as vezes, o que Deus tem para nós. Porque a gente passa por circunstâncias que para nós a gente fala assim, Deus poderia fazer isso dessa forma, daquilo outro, abrir essa porta, transformar ali, fazer aquilo. Só que não é nada disso que ele quer fazer dessa forma que a gente acha que ele vai fazer. Ele faz tudo diferente. Aleluia. Ele nos surpreende. A cada processo que passamos, a cada luta que enfrentamos, ele nos surpreende com a vitória no final. Porque nunca é do jeito que nós imaginamos. Então, essa tempestade que essa família estava passando, elas estavam passando, mas estavam passando com a presença de Jesus, porque a presença de Jesus não impede de enfrentarmos as tempestades e as aflições dessa vida, muito pelo contrário. Se a gente pegar a Bíblia e for discorrer toda ela, nós vamos ver que os discípulos, que os profetas, todos eles passaram por situações muito difíceis, situações dolorosas. Mas nós vamos ver que todas essas situações foram para crescimento espiritual de cada um. Então aqui nós vemos essa família que estava passando por esse momento difícil. E mais ainda esse momento de espera. Então ali a ponto de esperar, preciso de milagre, preciso que o Senhor chegue. Eu preciso fazer alguma coisa. E nós vamos ver que em Romanos 12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Aleluia. Então, independente do momento que a gente tem que enfrentar, porque irmão, o dia mal chega para todos. Ele vai chegar, e eu digo isso por experiência própria. Ele chega, mas a gente tira experiências dali, a gente tira aprendizados com esses processos, porque nos faz crescer e nos faz termos um relacionamento mais profundo com Cristo. E nós vamos ver que aqui a paciência é um fruto do Espírito Santo. E essa família a qual Cristo estava presente, eles tinham um relacionamento, eles tinham o fruto do Espírito, que é o primordial num relacionamento, a paciência. Então, como eu disse, talvez você esteja aqui sendo uma coluna da sua casa. Talvez você esteja pensando assim, quase desistir, mas aí a gente pega, volta lá, vai em Romanos e diz, ei, alegrai-vos na esperança. Porque a esperança traz vida, aquilo que não tem vida para o homem, ela traz vida. E fala, ei, seja paciente na tribulação, porque sabe, todo momento difícil passa. E perseverar na oração, não desiste de orar. É isso que o inimigo tenta. Ele tenta parar você para você não orar mais. Ele tenta te parar a todo custo. Ele tenta te parar porque ele sabe que a oração pode muito sim seus efeitos. Você vai colher os frutos através da sua oração.
Então não desista, porque assim como Jesus, ele fala nesse texto, quando aquele homem mensageiro chega para ele dizendo que o Lázaro está doente, Jesus ele vem falando que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E ele diz isso para mim e para a sua vida hoje. Isso que você está passando é para a glória de Deus ser manifestada. Então, independente do processo, independente da prova, independente do que você esteja passando, seja uma porta aberta, seja uma transformação, um milagre, seja você permanecer de pé porque é difícil, é para a glória de Deus. Aleluia! Glória! E Cristo, ele fala isso para aqueles discípulos que estavam com ele. Agora eu me pego imaginando, imagina como está a casa de Lázaro. Nesse momento Lázaro já havia falecido. Imagina como está a esperança das irmãs de Lázaro. Imagina como elas estão enfrentando aquele processo. Porque quando aquele mensageiro chega até Jesus e fala que Lázaro está doente, até ele chegar, Lázaro já tinha falecido. Mas Cristo ele fala, não é para a morte, mas é para a manifestação da minha glória. Talvez o seu relacionamento precisa da manifestação da glória de Deus. Talvez a sua família precisa da manifestação da glória do Senhor, e você verá a manifestação da glória dele. Porque hoje você está aqui porque você convidou ele para entrar na sua família. Você convidou ele para entrar para a sua casa e você vai colher esses frutos. Porque você abriu a porta para Cristo entrar, para haver transformação, para haver cura. Você convidou ele para entrar. E hoje você não está aqui por uma oportunidade ou por algo, eu vi, uma coincidência. Não, você está aqui porque Cristo te trouxe nessa noite. E assim como essa palavra falou no meu coração, tenho a absoluta certeza que também está sendo manifestada no seu coração nessa noite. Nós vamos ver que mesmo essa família tendo um relacionamento com Cristo, não foi impedido dela passar por essa adversidade. Não foi impedido dela passar por essa tempestade. Olha que tempestade dolorosa. Mas Cristo ele estava olhando e ele sabia de tudo. Não foi no momento delas, mas foi no momento para surpreender aquela família. Porque quando elas achavam que não tinha mais jeito, vem Cristo dizendo, é para a manifestação da minha glória. Quando a gente pensa, não tem mais jeito, vem Cristo e fala, não, é para a manifestação da minha glória. Continue perseverante em oração, porque será para a manifestação da minha glória. E há uma diferença aqui. A diferença do mundo e nós, eu e você da igreja, é que quando a gente passa por esse momento, a gente não passa sozinho. Porque muitas das vezes a gente passa por esse momento achando que não vai aguentar. E olha quantos momentos a gente passa. Momentos que a gente acha que vai cair, esmorecer, eu não vou aguentar mais, Senhor. A diferença do mundo é essa. Que o mundo passa por esses momentos, mas passa sozinho. Mas nós passamos com aquele que nós convidamos para entrar e faz toda a diferença na nossa vida. É por isso que nós estamos de pé. Porque se a gente olhar para trás, tudo que a gente já passou não era para a gente estar mais aqui. Mas Cristo nos manteve de pé. E essa é a manifestação da glória dele. Estarmos de pé aqui nessa noite. A glória dele está sendo manifestada na sua vida. Por você estar aqui e estar de pé. Por você não ter desistido e perseverado em oração. Essa é a manifestação da glória do Senhor na sua vida. Aquilo que parecia não ter vida, Deus trouxe a vida, porque foi necessário passar pelo processo. E relacionamento é isso. Um relacionamento saudável não existe se não ter a presença de Deus na nossa vida. Um relacionamento saudável não floresce, não cresce, se não termos a presença de Deus na nossa vida, que é primazia. O que eu e você, a gente decide nessa noite? Termos a presença de Deus ou continuarmos vivendo na mesma vida sem a presença dele? Nós estamos no tempo de decidirmos o que a gente quer para a nossa vida. Se a gente quer de fato ter um relacionamento com ele, ou se a gente quer continuar a vivermos como a gente vive. Muitas das vezes a gente vive sem ter um relacionamento. E relacionamento é você
ter uma intimidade com Cristo. E para você ter intimidade, você precisa convidar Ele para entrar na sua vida. Então, onde tem presença, tem vida. Onde tem a presença, tem transformação. Onde tem a presença, tem restituição daquilo que para o homem talvez acabou, mas para nós que cremos que Deus pode todas as coisas, não. Porque a esperança traz tudo à vida. Aquilo que é antivida, que não existe mais vida ali, vem a esperança e traz vida. Não, ainda tem vida aí. Ainda vai florescer. Ainda vai crescer. Porque é para manifestação da minha glória. E nós sabemos como termina esse texto. Jesus, ele foi até o encontro de Marta e Maria. Jesus foi até o encontro daquela família no momento e no tempo dele. Quando para ela já estava tudo perdido, não tinha mais jeito, porque Lázaro, nós sabemos no texto, nós conhecemos a história que já estava morto há 3 dias, e nós vamos ver o que o Senhor fez e o milagre que Ele fez, a manifestação da glória dele. Não é diferente na nossa vida. Eu te convido para ficar em pé nessa noite. Irmãos, como é difícil passar por processos. Como é difícil mantermos uma família saudável. Porque há esses momentos que nós vamos passar dolorosos. Há esses momentos de espera que pode ser muito difícil. Como é difícil, né? Enfrentar dificuldades. Mas como é maravilhoso nós experimentarmos a glória dele na nossa vida. Então eu não sei como você chegou aqui. Talvez você esteja passando por esse processo doloroso de espera. Talvez você esteja passando por essa tempestade. Mas se você não convidou Jesus para entrar na sua vida de fato, hoje é a oportunidade de você convidar. Então abra seu coração nessa noite e peça a Cristo, eu te convido para entrar na minha vida. Eu te convido para entrar na minha família. Não deixe o inimigo acabar com o projeto de Deus. Não deixe o inimigo destruir aquilo que Deus fez para você. A escolha é sua, nós escolhemos para onde seguir, mas nós não escolhemos as consequências que vamos enfrentar. Então que você nessa noite, com seu coração aberto, você peça a Cristo, entra na minha vida, entra na minha família, restitui aquilo que precisa ser restituído, reaviva a minha vida espiritual que precisa ser arrevivada. Eu quero ter um encontro com Cristo como nunca tive, e você também pode ter nessa noite. Então, com seus olhos fechados e sua mão no coração, eu peço para que você venha até aqui na frente. Você que quer que Cristo continue na sua família. Você que quer convidar Cristo a estar na sua família. Eu peço para que você venha aqui na frente, que nós vamos orar por você nessa noite. Pode ter certeza que a glória dele será manifestada na sua vida. Aquela situação, aquele familiar ao qual você tem orado há tanto tempo, a glória será manifestada na sua família. Aleluia. Irmãos, glória seja dada ao nome do Senhor. Pois é que você, todo dia, no final, nós estamos feitos essa oração. Chamamos à frente e nós vamos continuar clamando pela família. Não é individual, é coisa, é um pedido que colocamos no nosso coração. Deixa eu falar algo, quem vai orar e vai continuar orando é a Monique, ela vai finalizar. Deixa eu falar algo para vocês. Orando aqui, quando nos surgiu fazer esse dia em clamor da família, Deus falava, não, o Senhor fala assim, mas pastor, o senhor está falando que Deus falou direto com você? Ele tocou tão forte no meu coração. Ele falou assim, ó, tem famílias que vão passar momentos que eles achavam que nunca mais iam passar. Que eles estão vivendo hoje. Momentos que eles pensavam que eles passaram e achavam que nunca mais ia passar. E eles estão passando hoje.
Mas eu falei assim, o Senhor, o que eu faço? Olha, como você acabou de falar, ore. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu creio no restabelecimento da relação. Irmão, durante o meu ministério, esse ministério que o Papai do Céu me deu, que é doído, doloroso, mas eu já tive prazer, irmãos, de casar pessoas que já tinham divorciado, eu casei de novo, porque Deus fez, e não é um, não é dois, não é três, é muito, que já tinham cartórios divorciados, e o Senhor tocou no coração dele, e eles estão felizes até hoje, porque Deus ama o matrimônio, Deus ama a família, Deus ama a casa. Não desista do seu relacionamento, não desista do seu amor, não desista da sua casa, não desista daquilo que você ama. Lute por isso, lute, mas com toda a tua força, lute, porque é um segredo de Deus para revelar na tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Aleluia.